Pode contar a história do Carlos Gomes, por exemplo. O Carlos Gomes é um fantasma em Campinas, o maior maestro, maior compositor de música lírica das Américas, até hoje. O cara que compôs a vinheta, todo mundo escuta, a vinheta da Hora do Brasil, Guarani. Ele que compôs. E compôs a vinheta do Guarani, e compôs o Guarani, e o Guarani toca na vinheta da Hora do Brasil, porque foi a primeira transmissão de rádio do Brasil. Ele é um fantasma. Ele não queria voltar para Campinas, trouxeram ele para Campinas embalsamado, colocam ele no jazigo de uma família 400 anos da cidade. O pessoal fala que ele brigava com o cara dentro Do túmulo. dentro do jazigo, dentro do mausoléu da família. Ele saía esbravejando e assustando todo mundo, e ele só parou de assustar ou parou de se manifestar como um fantasma irritado quando construíram o monumento túmulo ao Carlos Gomes, que fica no centro da cidade. Tudo isso a gente conta e as crianças adoram. Você conta a história regular do cara e você conta a história sobrenatural dele. Então a ideia do hotel virar um hotel histórico que tem essa memória... Com histórias assombradas também. Fora cenográfico, né? Que você pode alugar para... Foto, foto. já é feito isso. Mas eu não sei por que as pessoas têm esse medo, né? Eu acho que tem uma questão aí, uma análise minha, com questão religiosa. Porque tudo que você fala que é assombrado de fantasma é do diabo. Não tem não é de Deus, né? Porque, por exemplo, a minha avó sempre falava: quais os lugares mais assombrados? As igrejas. Por quê? Porque é nas igrejas que as almas vão para pedir redenção. É nas igrejas que os espíritos bons, os espíritos santos estão lá, né? Os espíritos. Então, quer dizer, os lugares mais assombrados são da igreja. Você quer um lugar assombrado, mal assombrado, porque tem um assombrado, que é aquele lugar. Sim, é apenas né? Eu nem assombrado. uso mal assombrado, só assombrado. Assombrado já responde, mas uso... o mal assombrado, por exemplo, é o quê? Hospital? É o hospital, porque é onde as pessoas morrem. Já parou pra pensar? Mas será que é mal assombrado? Porque aí também existe um certo estigma com a morte, que é algo... A coisa tão natural como nascer é morrer. Então ele pode ser assombrado pelo medo de você morrer, mas não do medo dela, porque ela vai virar. Desculpa, gente. Vai acontecer pra todo mundo. Claro. Vai acontecer pra mim, pra você, pra quem você adora, pra quem você mais gosta na vida. Uma hora essas pessoas vão embora. Então, desculpa se as pessoas não sabem disso, mas vai acontecer. Então, se esqueceram disso. Você tá falando da igreja. Eu fui num museu chamado Pequeno Museu das Almas do Purgatório, que é um espaço dentro de uma igreja, a única igreja gótica de Roma, chamada Igreja do Sagrado Coração e Sufrágio. E lá, o que aconteceu? Teve um incêndio nessa igreja, né? Existe uma capela no lugar dessa igreja, que é uma igreja até relativamente nova, perto das igrejas de Roma, e pegou fogo nessa capelinha, e o padre, chamado Vitor Jouet, assistiu o fogo, ajudou a apagar, né? Tentou lá desesperadamente, e ele viu um espírito. Ele descreve um espírito no fogo, andando pelo fogo. Fica assustado, mas enfim, a hora que acaba o fogo, ele vê exatamente a mesma imagem no altar. Então, como se tivesse pirografado aquela imagem da alma no altar. Ali, né? Impressa no altar, exatamente. E aí ele pede pro Papa na época, se eu não me engano, o Papa Pio VI, para avançar nos estudos deles. Esse é no Cemitério da Saudade de Campinas. Mas eu acho que eu mandei a foto também. Tem uma mão assim, tem uma mão, um quadro com uma mão bem esquisita nas fotos. Mas enfim, ele pede autorização do Papa para estudar fenômenos de encontros entre mortos e vivos e montar um museu com esse acervo. E ele recebe a autorização do próprio Papa, do próprio Papa. Fala, beleza, pode fazer. E ele junta 14 casos ao longo da vida. Claro, ele tinha um método, né? O método que ele estabeleceu para fazer isso foi o de circunscrever esses acontecimentos em ambientes católicos. Então eram mosteiros, igrejas, não era em qualquer lugar, qualquer aparição. Quer dizer, tinha que ter relato, tinha que ter parecer de sacerdotes e tal. E ele acha 14 casos, tem casos interessantíssimos. Acho que eu até mandei a foto, que é a do padre Panzini, que era um padre que foi pro purgatório. Pra quem não sabe, você tem o inferno, para quem repete de ano direto,
O céu para quem passa de ano direto, quem fica de recuperação de verão é o purgatório. Acho que no cristianismo, acho que no catolicismo, né? Eu acho que é no catolicismo, isso, no catolicismo. Não sei se purgatório existe para os evangélicos. Não sei se fica. Não existe. Não fica. Existe inferno e céu, né? Mas Já vai direto, já vai não outro, tem purgatório. Não tem intermediário. As 13 almas do Joelma, em tese, são almas que ficam no purgatório, né, que a gente fala. Então esse padre volta para uma freira e fala, ó, estou no purgatório, ainda tenho pecados a purgar, por favor, peça uma missa para mim e peça a intensificação das orações em meu nome. E essa freira, sem saber, né, se estava vivendo um delírio, o que era, já tava vendo. Ele deixa como prova para ela a mão em cima de uma mesa, junto com o crucifixo dele. Então tem a marca, parece uma marca pirografada da mão com o crucifixo. Mas parece uma mão queimada, né? Porque a temperatura, quer dizer, não sei, nessa dimensão... Acharam a foto? Tá. Nessa dimensão que é o purgatório, essa mão aí, ó. Olha só. E isso está numa igreja em Roma, quer dizer, tem um museu, um pequeno museu do purgatório. Essa é a mão do padre Panzini com um crucifixo que ele colocou. O crucifixo também parece que como se fosse marcado com fogo. Porque é o crucifixo que ele estava na mão. E lá tem 14 casos. Tem um caso de uma mãe que o filho tá muito... Esse é na Itália, mas esse outro que eu tô falando é na França. De um filho que era muito religioso, a mãe morreu, ele se afundou em bebida, boemia, não sei o quê, e a mãe dele retorna num dia, numa aparição, e fala, ó, você precisa voltar para suas atividades religiosas, não abraça balada desse jeito, não sei o quê, e o cara, porra, vivia bêbado e tal, que ela faz, estampa a mão dela na camisa dele, queima a mão dela. Nossa. Queima, assim, que é como se fosse um pirógrafo, né? Porque tem outra temperatura, tem outro... Mas você tá vendo como que a igreja, ela passeia muito, a igreja, principalmente a católica, passeia muito por histórias sobrenaturais? Mas é tudo sobrenatural. Lembra aquela história que você contou do Santo Antônio? Bilocação? Não, o que caía. O que havia contra o Santo Antônio. Eu amo essa história. O que é? Não, é uma imagem. A pessoa era muito apegada, tinha aquela imagem de Santo Antônio e precisou vender para um antiquário. Vendeu porque precisava de dinheiro, enfim, algo assim. E essa imagem era colocada lá na frente, junto com outras no antiquário, só que ela sempre caía e acabava estragando as que estavam embaixo. E ela não quebrava? Não, ela não quebrava. Né? Eu não lembro se ela era de madeira, mas ela não era quebrava as outras. Tanto que começou a dar prejuízo, né? Então eles passaram ela lá para trás. E aí lá atrás ninguém se interessava para comprar. Até que anos depois veio uma moça com um endereço, com um papelzinho, procurando se por acaso naquele antiquário não tinha uma imagem de Santo Antônio, assim, assado. E ele só tem uma lá atrás. Guardada. E era a mesma imagem que era da mãe dela, que vendeu lá anos atrás. A mãe, acho que, não lembro se a mãe já havia falecido ou não, mas ela conseguiu. Então, o que dá a entender que a imagem, ela queria voltar para a dona, ela estava ali causando problemas, tipo, me tira daqui, eu não quero ser vendida, entendeu? Eu quero voltar. E sei lá, outras coincidências da vida fez a moça voltar, procurar de antiquário, e antiquário chegou naquele e encontrou a mesma imagem. Então, por que ela sempre caía ali sem explicação? Mas sempre tem coisa, e esse negócio de lugar assombrado. Eu acho que, assim, você pensa, o fantasma é o quê? É uma pessoa morta. Aí você morre... Você deixa o corpo aqui e a sua consciência continua, né? Lógico, de acordo com o que cada um acredita. Mas aonde você ficaria? Você vai... casa. Então, na sua casa. É um espírito vagante. Num bar. Não, se você... Acho que o que fica é o que fica vagando, né? A alma penada. Então, mas mesmo assim, então, por exemplo, um bar. A galera vai querer tá em peso ali num bar. Então, eu acho que bares são muito assombrados, estradas, casas de prostituição. Sim, são locais que são... Lugares de apego. Locais de apego. Onde se consome droga. Os hospitais mesmo. Que são, por que hospitais? Porque a pessoa acabou os desencarnes ali. Agora, e também de trabalhadores espirituais, né? Auxiliando médicos. Então, tem assombrações de enfermeiras, de médicos.
ali nos locais. Aí que tem o lance, o mal assombrado, que seriam essas, também são energias, né? Eu acho que passa Pesadas mais, que assim, ficam. na minha parca crença, é mais energia do que alma Sim, mesmo, e quando Como fala, assim? às vezes é mal assombrado, às vezes, Não é uma geralmente esses consciência? locais Eu acho bem que não tem mal consciência assombrados. algumas você coisas. Eu gosto de imaginar que tem, que já Você é um gosta de espírito imaginar que que tem? anda, que aparece, Então, que tem o derruba as lance dos coisas. tipos de espírito. Eu não sei se isso é uma classificação lá do Joshua P. Warren, mas ele classifica como 5 tipos de fantasmas. Tá. São as entidades, que são fantasmas, que são esses que têm Poder. a comunicação. São os fantasmas que a gente vê que vai... Você pergunta, você tá aqui? Tô, Ah, tá. sabe? Que tem a comunicação. Tá aqui, tô. É, o que você vê, aí ele andou ali, mexe Já a é porta, melhor que o mexe... Tuti, já. Pega meu zap. É, Tô. tem as impressões que seriam acontecimentos que ficam realmente impressos no ambiente como uma foto. Ah, igual Por o exemplo, que ele mostrou aí da mão, então, talvez? não, seria Eu acho no que esse é o caso espírito, Como né? assim? tipo do o holandês voador. Sei. Né? Ele é visto, então ele é sempre visto no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e não tem interação. Ah. Pode ser objeto, pode ser animal, pode ser pessoas. Por exemplo, existem relatos de... Nossa, eu vi um cara que ele passou agora na minha frente com uma faca na mão. Só que ele não olhou para mim e outras pessoas já relataram ver o mesmo cara passando no mesmo lugar com a mesma faca na mão. Então aquilo pode ser uma impressão no local de algo que aconteceu num passado E ficou preso e ali. ficou por algum motivo, condições do ambiente na Aquela que você hora. contou do Plim, depois você conta. Pois é. isso. As impressões, tem as distorções, que é muito interessante também, que é onde acontece muita atividade. Seria, ali você pode encontrar entidades, impressões, dobras de tempo, né? Aquela história que eu contei que o cara tava lá na casa dele e de repente entrou na cozinha, a cozinha era outra. E aí, nessa cozinha que parecia muito mais antiga e tinha um casal ali com roupas antigas, esse casal também olhou para ele E com viu espanto. ele. E viu ele. Então houve um olhou para o outro, então não era tinha dos dois lados tinha consciência e aí sumiu. E nesses locais acontece muita. O Rancho Skinwalker é que tem um famoso. monte de coisa. Pode ser um local de distorção, Triângulo das Bermudas, que desaparecimentos, muita coisa O pessoal assim. fala que tem alguns pontos que o tecido da realidade, né? Que Sim, o tecido muito é fino, muito né? fino, muito mais fino, Isso, né? pontos. Que separa o material do espiritual, né? Prédio Sim. dos Correios em Curitiba, que desaparece tudo lá, né? É verdade, é verdade. Lá é incrível, né, cara? Chegou em Curitiba, puta, acabou. Sumiu Não vai pra chegar cá. meu Sedex. É um Triângulo das Bermudas. E os naturais, os poltergeists, que também ele pode ser Poltergeist provocado. são esses fenômenos de mexer quadro. Sim. É o espírito barulhento, né? Eles Fenômenos e- físicos, né? De físicos, mudanças. eles né? mexem, eles são... interferem na. E que pode ser causado pela própria pessoa. Geralmente Ah, é? eles são vistos... depende de uma pessoa. De uma pessoa estar presente ali. E aí, ou talvez seja um fantasma que usa... Um fantasma. Que usa a energia daquela pessoa. Geralmente é uma menina adolescente. Ih! Teve um caso do Fantástico assim, lembra? Teve, Aquela então. menina que moveu o Sério? caixão. O Moveu- colchão que ela levantava. Eu esqueci o nome dela, mas tinha... A o... menina Poltergeist. Carrie, né? a estranha. Então, a Mas Carrie era seria brasileira um essa caso mais ou menos... Ou então necessita da energia dessa pessoa, entendeu? E às vezes é ela mesma, por conta dela, não é um fantasma que está aqui mexendo, mas um acúmulo da energia, são mudanças hormonais e tal, dos poltergeists. E os naturais, que vamos dizer, as luzes em florestas, esse tipo de aparição. Tem um fenômeno que eu não consigo entender quando a gente faz os rolês nos cemitérios. É o único, assim, eu Não, mas nunca só vi antes de nada. você falar isso, esse negócio que você falou de interagir com objeto e santo e tal, essas coisas de imagem, eu acho que eu já contei aqui uma vez, eu era muito encanado com isso, cara. Tinha uma imagem de Nossa Senhora na minha frente, onde eu dormia criança. Entendeu? Criança. Eu dormia, o negócio tava de frente e eu acordava, tava de costa. O negócio Se mexia. Aí eu ia lá pra ter certeza, não, engano meu. No outro dia eu ia lá e virava, tá certo. Certeza, eu dormia. Acordava. Até que eu dei um sumiço no negócio. Desculpa, mãe. Até hoje ela acha que sumiu mesmo, mas eu ficava com cagaço, velho. Como que aquilo mexia no meio da. A não ser que fosse minha mãe e o meu pai de sacanagem que ia lá e mexia. Cara, eu ficava encanadaço, velho. Mas provavelmente, algum
espírito, talvez, alguma coisa fazendo Tá, isso. mas Não pra que quê? a santa... Pra te dar medo, Só pra me pra você Mas é lembrar. pra dar medo? Às vezes tem esse lance dos zombeteiros que vai te Vai falar, eu vou dar uma te- zoada Ah, nisso. sério? É só pra dar medo? Então, Não tem uma às vezes função? também. Mas, Não é que nem no o Interstellar lá, que o cara tá tentando passar uma imagem, uma Não, mas, mensagem pra essa, filha? mas essa ideia de ser percebido talvez seja uma das Pode ser. intenções, a depender do... Seria um começo de uma comunicação, né? Exatamente, pra me Pode perceba aqui, olha aqui. eu Podia tô fazer aqui. outra coisa, eu falei, virar o santinho. Fala. Manda uma mensagem. né, É isso que no eu falo, WhatsApp, quer ser pra- mais claro, gente, sei lá, vai. Você esquece, tá aí o não. é.